Pessoal, acabei de falar aqui de operador ternário condicional e existe uma terceira maneira de eu fazer um- uma condição na linguagem C, tá? Existe uma terceira maneira de eu trabalhar com condições na linguagem C. Tem o if, tem o operador ternário, tem um negócio que é chamado goTo, mas desde que eu me lembro por gente, a pessoa não é para usar goTo. goTo não presta, usa outra coisa, não usa goTo. Então, desde que eu me reconheço como programador, eu aprendi que não é para usar goTo. Então, goTo eu ignoro. Então, vamos deixar o if, o operador ternário condicional, que é o ponto de interrogação. E o outro, ele tem um nome meio engraçado, é o switch case. Switch case. Então, vamos ver o que é o switch case. Vamos colocar aqui, deixa eu montar um exemplozinho de switch case. Vamos pegar um caractere, deixa eu pensar. Operação, operação é legal. Tipo char, operação, OP, tá? Aí eu vou pedir para a pessoa digitar a operação. Eu vou colocar na mão aqui. Eu tenho 4 opções de operação. Ou eu tenho a soma, ou eu tenho soma, subtração, multiplicação e divisão. Vamos dizer que eu tenho o resto, mas vamos dizer que eu tenho essas 4. Então vamos lá. É soma, subtração, multiplicação e divisão. Tenho esses 4 operadores. E eu tenho essas 4 operações. Aí eu peço para a pessoa digitar, para ficar mais simples, eu vou colocar aqui na mão. Operação vai ser soma, por exemplo. Podia ser multiplicação, divisão, podia ser outra coisa, né? Então vamos dizer que eu tenho as 4 operações elementares. Aí, se eu fosse fazer com if, vamos fazer com if. Se operação for igual a soma, aí eu vou colocar uma mensagenzinha aqui, printf soma, só isso. Tá? Eu quero isso aqui, soma. Se for soma é soma, se for subtração é subtração, se for multiplicação é multiplicação e se for divisão é divisão. Então soma, subtração, multiplicação e divisão. Então faz assim. Tá? Tem essas 4 opções. Vou dar run e ele aparece aqui. Soma. Por quê? Porque tá mais. Lembrando, vou colocar aqui o breakpoint. Eu vou falar isso aqui várias vezes. Um algoritmo na linguagem C é uma sequência de passos. Então vou fazer no debug para a gente ter a noção que as coisas acontecem aos poucos. Vou dar um start aqui. Então, ele tem a variável OP. OP está valendo... Não está valendo nada, está valendo 0, está com lixo. Aí eu dou um step over e vou para a próxima linha. A linguagem de programação é linha por linha. Tá? Acontece uma linha de cada vez. Aí eu vou para a segunda linha. Então na primeira ele imprimiu soma, vou para a segunda. Vou para a terceira. E vou para a quarta. Tá? Ele entrou no primeiro if, não entrou nos outros ifs e terminou a execução. Ele imprimiu soma. Tá? Se eu rodar direto sem debugger, tá lá soma. Eu posso utilizar, ao invés de ficar colocando if, eu posso colocar o switch case, que é da seguinte maneira: switch, o nome da variável, que é op, aí eu tenho que colocar case, caso ele seja mais, aí eu dou printf no soma, 2 pontos. Aí eu dou printf no soma. E eu tenho que dar um break, senão ele continua executando. Ele entra no switch case e continua executando a próxima linha. Eu não quero que ele continue executando a próxima linha, então eu dou um break. Tá? Então, o switch case eu faço assim. Caso ele seja mais,
caso case ele seja... É um operador condicional, é bom para fazer menu isso aqui, tá? Faço alguma coisa, subtração. É melhor e tem que dar o break. Eu vou fazer sem o break para vocês verem o que acontece. Caso seja menos, caso seja multiplicação, aí eu tenho que colocar multiplicação. E caso seja divisão, aqui tem que colocar o break. Não esquece do break. E caso, né, case, eu não preciso colocar sinal de igual, né, caso seja, aí eu coloco divisão. Só para imprimir qual que é o operador, tá? O códigozinho. Esse último não precisa de break. Porque ele é o último. Então o último não precisa de break. O padrão é colocar, mas o último não precisa. Vou executar, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Vou executar aqui. Play. Pá. Executei, deu soma. Vamos executar no modo debug. Olha lá. Começou a execução. O OP não vale, dá um start aqui no meu debugger. Aí o operador recebe mais, confiro lá, o mais é o caractere 43 na tabela ASCII. Aí dá um switch. Aí vamos lá. Vale mais? Vale mais. Então ele vai imprimir soma. E acabou a brincadeira. Tá? Ele não entra nos outros. Ele só vai entrar no mais. E terminou a execução. Uma coisa legal, deixa eu colocar. Vou tirar o break aqui. Vou tirar o break. Só para vocês verem o comportamento. Sem o break. Tá errado, sem o break. Tá errado porque eu tô querendo fazer. Em algumas circunstâncias, eu posso não querer usar break. Ó, eu vou colocar, vou dar run. Opa. E vou colocar aqui divisão. O ruim é que ele tá... Coloquei divisão, pá. Divisão. Aí tá lá, divisão. Rodou corretamente. Ele entrou, o switch case entra na divisão, imprime divisão e acabou. Agora eu vou colocar uma multiplicação. Sem break. Ó, vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um play, ele vai entrar na multiplicação, só que aí ele vai continuar executando. Sem break, ele executa a multiplicação e a divisão, executa os dois. Se eu colocar subtração, eu posso... Olha que interessante, eu posso passar um código desse na prova. Não sei se a gente vai ter prova, né? Estamos à distância, talvez, eu faça uma prova online. E perguntar o que vai ser impresso na tela, tem que saber. No caso do menos, ele vai executar, vai entrar, ele entra, tem uma porta de entrada, não tem break. E dali para frente ele vai tudo, ó. Entrou... no menos, aí imprimiu subtração, multiplicação e divisão, porque eu não coloquei break. E se eu colocar soma, no caso da soma, ele vai entrar e passar nas 4 operações. Não é o que eu quero. Sempre tem que pôr break? Não, às vezes eu quero break, às vezes eu não quero. Nesse caso, eu quero break, porque eu quero que ele execute só um. Se eu quisesse que ele executasse vários... Quer dizer, depois que ele entrar no case, ele continuasse, aí eu não colocaria break, tá? Mas nesse caso eu quero. Tem uma coisa legal no switch case, que eu não falei ainda. É o default. Default. Aí eu coloco aqui. O que é o default? Falhou o primeiro, falhou o segundo, falhou o terceiro e falhou o quarto. Falhou todos. Não entrou em nenhum, tá? Aí eu coloco aqui, aí vai pro default, padrão. Default é padrão, tá? Porta default, isso é default. Default é padrão. Coloco o default. Se ele entrou no default, aí eu falo aqui, é inválido, tá? Operação inválida. Quer dizer, não, se ele escapou dos 4 primeiros, se ele não entrou nos 4 primeiros, ele vai pro default. E o default vai dizer operação inválida, tá? Então, vou rodar aqui. Tá lá. Soma. Vou colocar agora uma operação inválida. Cifrão. Cifrão não está definido o que o cifrão faz no switch case.
Então vai lá, operação inválida, cai no default, tá? Só por curiosidade, deixa eu colocar aqui divisão. Será que se eu tirar o break, ele entra no default também? Vamos fazer um teste aqui. Eu tirei o break da divisão. Ele entra. Tem que colocar break. Se não colocou break, ele entra em todos. Tá? Então tem que colocar break, porque nesse caso, nesse contexto, eu quero que ele seja apenas uma operação. Tá. Pessoal, uma pergunta que às vezes acontece, que pode surgir. O que é melhor? O que é mais geral, mais amplo, mais interessante? O if ou switch? Qual dos dois é melhor? Tá, então essa é uma pergunta que eu costumo fazer. Você pode falar, os dois são condicionais. O if você abre e vai para uma determinada posição. O case você abre aí um leque de opções, né, e vai para uma delas. Mas tem uma coisa que é importante. Tudo que eu faço com switch, eu faço com if. Eu já mostrei aqui que eu fiz com if, eu faço. Então eu consigo transformar meu switch em if. Tá? Posso até fazer uma questão assim: transforme esse switch num if. O contrário não é verdadeiro. O if ele é mais amplo que o switch. Tá? Por quê? Porque o switch, se vocês perceberam aqui, ele só trabalha com igualdade. Tá? Se for igual a mais, se for igual a menos, case, né? Case. Se for igual, eu não posso colocar, por exemplo, um switch se a nota for maior. Case, vou dar um exemplo aqui. Nota, suponha que eu tenho uma variável nota e eu quero colocar case nota maior do que 5. Eu não posso colocar o sinal de maior. Não funciona, tá? É proibido fazer isso no switch. O switch não aceita. Case, eu posso perguntar se a nota é 5. Case 5. Case 5.1. Posso colocar case 5.2. Mas não posso colocar case maior do que 5. Switch só trabalha com igualdade. Por isso ele é mais limitado. E em algumas circunstâncias, você está fazendo um menu. Em algumas circunstâncias, o switch ele é um pouco mais elegante. Ele é mais bonito que o if. Fica mais organizado o seu código. Mas, como regra geral, o if é mais amplo, porque o if eu posso trabalhar com relações, maior, menor, uma coisa e outra, né? Aqui é apenas igualdade, switch só trabalha com igualdade, tá? Então vamos lá. Tem um probleminha que eu gosto de passar para os meus alunos, eu vou resolver aqui usando função, que é o número de dias do mês. Eu vou pegar aqui, eu acho que até já conversei, né? Agora eu vou fazer usando o switch. Eu quero dias no mês. Eu vou receber como parâmetro. Eu vou receber o mês. E eu vou receber uma variável boolean, verdadeiro ou falso, se é bissexto. Acho que é bissexto, escreve assim. Tá, se o ano é bissexto. Eu quero saber se o ano é bissexto. E eu quero saber quantos dias tem o meu mês. Tá, então, e eu quero resolver usando o switch. Eu acho que com o switch vai ser muito elegante a resposta que eu vou dar. Então vamos lá. Vou colocar aqui um R de resposta, né? Posso chamar de resposta. E aí eu vou fazer um switch. Switch mês. Vou receber o meu mês e vou fazer um case. Case. Quais são os meses que eu tenho 28 dias? É o mês 2. Então, se o mês for 2, aí eu vou ter que perguntar. Vou colocar, até para usar aqui, resposta igual. Eu vou perguntar, usando aquele operador que a gente aprendeu, é bissexto? Sim. Se é bissexto, 29 dias. Não é bissexto, 28 dias. Tá? Usei aquele
Aquele operador ternário que a gente viu, ternário porque são 3 termos, né? O primeiro termo, ponto de interrogação, o segundo termo, 2 pontos, o terceiro termo. Então, caso seja fevereiro, é esse aqui. Aí a resposta, e eu tenho que dar um break, porque eu não quero que ele entre nos próximos. Break. Terminei aqui. Posso até dar um espaçamentozinho aqui para ficar mais bonito, tá? Agora eu quero, na sequência, eu quero os meses de 30 dias. Quais são os meses de 30 dias? Case. Janeiro, fevereiro, março, abril. Caso seja 4, aí eu entro eu vou dizer que resposta é igual a 30 dias. Resposta igual a 30 dias. Mas, para usar bem o poder do switch case, eu vou fazer o seguinte. Ele vai entrar no 4 e eu não vou dar break, tá? E aí, ele vai entrar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho tem 30 dias. Tá? Ele entra no junho. Setembro e novembro. Olha que legal. Nesse caso, eu quero que ele entre tanto no 4, case 11, ele vai entrar no 4. Se não for 4, ele entra no 6. Só que se ele entrar no 4, ele também continua executando o 6, porque eu não coloquei break, eu só coloquei break no final. Então são várias portas de entrada, ou entra no 4 e executa tudo isso aqui, ou entra no 6 e executa esse trecho, ou entra no 9. Tá? Se tivesse um código aqui, esse código seria só para o 4. Se eu colocar aqui, eu posso colocar aqui abril, por exemplo. Não vou colocar para não estragar, tá? Mas ele vai entrar no 4, no 6, no 9, no 11 e a resposta vai ser 30. 30 dias. Todos os demais, aí eu coloco aqui default, todos os demais tem 31 dias. Tá? Olha como ficou bem utilizado o switch case. Tá? O if ficaria bem diferente. Tá? Então esse aqui foi um código utilizando o switch case bem utilizado. Tá? Então ficou relativamente simples. Switch case mês. Tá? Se o mês for fevereiro, aqui se eu verifico se é bissexto, né? Se for abril, junho, setembro, novembro, tá certo, né? Março, abril, maio, junho, outubro, novembro. Tem que fazer aquela continha nos nós dos dedos, né? Então é 30 dias. Todos os demais, se eu colocar mês 40, não existe, mas vai dar 31. Posso colocar um mês inválido, mês menos 1, mês 0. Tá? Vai dar 31. Então fiz um bom uso do switch case. E aí, eu tô morrendo de vontade de botar um for, mas eu não posso botar for porque eu não ensinei for para você. Mas em breve eu vou ensinar for para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui int mês igual a 1. E vou dar printf. Vou colocar aqui mês, porcentagem D, dias, porcentagem D. Vou colocar o mês tá aqui. Aí vou colocar a função dias mês do mês. E vou fazer um mês mais ao final para a gente ir para o próximo mês. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Então, coloquei aqui um mês mais no final. Tá? Então, pego. Esse mês mais podia estar fora também, né? Podia estar aqui. Executou, depois faz um mês mais. Também estaria correto. Tá? Só tem que colocar o mais no local correto, né? Então, aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro não precisa dar mês mais, mas se colocar também não está errado. Então vamos executar esse código, vamos ver a boniteza aqui da resposta.
Executei e deu erro. Ah, tá, porque eu tenho que passar se o ano é bissexto, é verdade, tá? O que ele reclamou? Ele reclamou que a função recebe dois parâmetros, o mês e se ele é bissexto ou não, tá? Então eu tenho que criar uma variável bissexto e dizer se é verdadeiro ou falso. Vou chamar só de B. Aí fica mais fácil para mim aqui. B. Tá, então deixa eu colocar aqui. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá aqui. Vou executar. Executei. Faltou um barra N aqui. Vamos colocar aqui. Parece que tem alguma coisa estranha acontecendo. Vamos ver o que é. Espero que eu descubra rapidamente. Então, vou executar. Tá lá. O mês 1 tem uma quantidade absurda, o mês 2 está certo e os outros estão errados. Então o código não está funcionando adequadamente. Vamos ver aqui. Assim, faltou um detalhe importantíssimo. Eu calculei o número de dias e eu tenho que dar um return nisso aqui. Tá? Return resposta. Então faltou return resposta. Espero que seja só isso. Vamos testar. Você vê, o código funciona e dá valores esdrúxulos, né? Então agora tá certo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Eu tô doido para dar uma tarefa de calendário para vocês. Julho, agosto, setembro. Tá? A gente tá vendo essas coisas aqui. Já viu a data da Páscoa, tá? Então tô doido para dar uma atividade de calendário para vocês montarem um calendário. Mas legal. O objetivo dessa videoaula aqui é falar do switch, né? E também reforçar funções. Eu gosto muito de funções e vou usar funções até o final do curso. Vou usar bastante funções. Vou usar bastante, vou utilizar bastante funções, ó. Vamos ver o que acontece. Coloquei um breakpoint, lembrando que o programa executa uma linha de cada vez. Coloquei o debug, tá lá, debug. Agora tá um pouquinho grande aqui. Tá lá, tá executando. Dou um start, né? Começou a execução. No começo, o mês não tem nenhum conteúdo. A variável B não tem nenhum conteúdo. Dou um step over. Agora o mês é 1. O B vale 1. E aí eu dou um step into. Aí ele entra na função. Aqui eu tenho a variável mês, né? Eu sei que a variável mês, nesse caso, está valendo 1. Eu dou um step over. Ele entra aqui no default. Deu resposta 31. Volta lá, imprime 31. Agora o mês 2, verifica se é bissexto. Retorna e vai executando, tá? Vai executando aqui, vai dando um mês mais. E tá um pouco confuso porque tem umas mensagens, mas é importante saber que vai executando uma linha de cada vez. Ó, o mês terminou valendo 13, porque tem um mês mais no final. Sua alegria, pessoal? Vamos utilizar switches e ifs à vontade. São comandos úteis, são comandos importantes. Em algumas situações o switch fica mais elegante, o seu código, mas como uma regra geral, o if sempre resolve, o switch só resolve em casos de igualdade. Tá trabalhando com igualdade? Aí você vai ter que decidir se usa switch ou se usa if. Tá trabalhando com maior, igual, menor, alguma coisa nesse sentido? Tem que ser if. Tá? E o funçãozinha a gente sempre usa. Então, nesse caso, a função recebe o mês, aqui, e recebe esse B. Faz um cálculo e dá um return. O return aparece aqui.
tá? Então eu poderia, quer dizer, se eu não tivesse feito isso, eu ia ter que repetir esse switch aqui 12 vezes. Olha como o código ia ficar feio. E eu ia ter que fazer um switch para janeiro, um switch para fevereiro. Se eu não tivesse feito uma função, essa função dias-mês, eu ia ter que repetir esse código para janeiro, depois ia ter que fazer esse código para fevereiro e ia ficar replicando o código. Uma das máximas da programação é que um código deve ser implementado uma vez, tá? Uma vez. Você não pode fazer a mesma coisa duas vezes. Se você fez uma função que calcula o número de dias do mês, e depois você faz uma outra função que faz a mesma coisa, mas um pouquinho diferente, depois você mexe em uma e não mexe na outra, a coisa fica inconsistente. Então, o ideal é que cada operação seja feita uma única vez e utilizada, como eu brinquei no vídeo anterior, até você se aposentar. Vocês ainda estão estudando. Então, você implementa uma vez hoje e pode usar essa função até você se aposentar daqui a décadas. Tá? A funçãozinha vai estar lá funcionando para sempre. Não sei se vai ser em C, mas se existir a linguagem em C ainda, você vai poder usar a sua função. Vou encerrando o vídeo aqui e a gente já continua daqui a pouquinho.